Bom dia a todos. Gostaria desde já agradecer a presença dos nossos oradores, Maria Manuela Leitão Marques, deputada no Parlamento Europeu, Ricardo Castanheira, Digital Expert e membro da representação permanente de Portugal junto à União Europeia, Pedro Duarte, diretor de External Legal Affairs da Microsoft e Jorge Conde, presidente do Politécnico de Coimbra. Sejam bem-vindos. Para iniciar, vou só resumir o que nos junta aqui hoje, que julgo que são temas importantes, mas mais que objetivos, temos algumas reflexões, e são reflexões sobre o novo quadro financeiro europeu, reflexões sobre a estratégia digital europeia, reflexões sobre o impacto que terá nas empresas, na ciência e no ensino, mas, sobretudo, refletir sobre um Portugal mais coeso e competitivo dentro dos próximos 10 anos. Começava pela deputada Maria Manuela Leitão Marques, para nos ajudar a fazer um set the stage sobre o novo Horizonte Europa, e tendo em conta que este é um projeto com missões bastante ambiciosas, alicerçado em pilares focados na ciência, desafios globais, inovação, perguntava-lhe que avaliação faz da estrutura deste novo quadro e quais acha que são as maiores oportunidades que vê para Portugal durante este período. Muito obrigada, Filipe, muito obrigada pelo convite para estar aqui, é um prazer, e cumprimento o Instituto Politécnico de Coimbra pela iniciativa, porque acho que este tipo de iniciativas vamos ter que fazer mais, vamos ter que pensar mais em conjunto, cruzando saberes, experiências, seja experiências de Bruxelas, a minha e a do Ricardo em diferentes posições, a do Pedro nas empresas e numa área tão importante como o digital, e outras que nos cheguem aqui. Então, respondendo à primeira pergunta, um bocadinho em modo telegráfico, que é bom irmos rodando para não incomodar muito os nossos ouvintes, a quem agradeço também. A verdade é que Portugal vai ter dinheiro como nunca teve. Nós costumamos dizer que o orçamento europeu é curto, comparado com outros orçamentos federais, por exemplo, o dos Estados Unidos, que precisávamos ter um orçamento europeu mais ambicioso, tendo em conta os desafios que a União tem no mundo, desafios sociais e desafios económicos, desafios geoestratégicos, mas na verdade, olhando agora para Portugal, nós vamos ter dinheiro como nunca tivemos, vamos ter dinheiro não apenas do orçamento plurianual, mas vamos ter dinheiro da chamada bazuca, quer o dinheiro a fundo perdido, 13,9 mil milhões, quer aquele que podemos ir buscar como empréstimo em condições vantajosas. Agora vem a fase seguinte, não é? A fase seguinte é que o dinheiro cá chegue, naturalmente, e chegue de forma mais simplificada para que as empresas, as universidades, as associações e os destinatários, as cidadãs e os cidadãos o possam aceder mais rapidamente e com menos burocracia, mas não é essa parte que preocupa, mas a que me preocupa mais é outra. É aquela que o Filipe referiu. Que estratégia vamos ter para usar este dinheiro e como vamos alinhar a nossa estratégia nacional com as prioridades europeias, nomeadamente em duas áreas. Podíamos também falar da saúde, mas vou-me centrar em duas áreas. Na parte energética, na transição ambiental e no digital. E vou, sobretudo, focar-me na área do digital. As prioridades europeias estão em discussão, mas muitas delas estão definidas, e é muito bom que Portugal se posicione com ambição, e já vou terminar, com ambição, para não ficarmos, como costumo dizer, as costureiras ou os costureiros do código, para podermos, na área do digital, ter um quinhão ou ter um papel também na inovação. E para que isso aconteça, eu vou apenas fazer uma proposta que não me parece que esteja muito clara no plano de recuperação, pode ser que lá esteja, ele está em discussão pública, é a nossa hora. É importante que o dinheiro do digital que vai para as empresas e para a administração pública não seja só, o Pedro, que me desculpa a provocação, para comprar licenças e comprar computadores, seja também para parcerias para a inovação entre
entidades públicas, entre empresas e a nossa comunidade científica para projetos inovadores na área do digital e irmos desenvolvendo competências especializadas de alto nível e investigação nesta área e assim podermos participar nestes desafios digitais europeus, não apenas reforçando as nossas competências, upskilling, reskilling dos nossos trabalhadores, a educação digital, mas também na área da inovação. E para começar, era esta a minha mensagem principal. Obrigado. Dado que falou sobre o digital, e então passava, e antes de passar ao Pedro, também aproveitava perguntar ao Ricardo, dado que existe esta prioridade que a Maria Manuel falou, é uma prioridade da presidência portuguesa, a promoção da recuperação europeia através das transições climática e digital. Como analisa o progresso feito e por fazer em relação a este mercado e que visão para a Europa? Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso, sobretudo vindo de uma instituição como o Politécnico de Coimbra. Talvez um ponto de partida, e que está muito ligado com aquilo que a Maria Manuela acabou de dizer, é o seguinte: de acordo com o último DESI, o DESI é o índice de digitalização da economia e da sociedade, Portugal está em 19º lugar. E o principal gap, portanto, as nossas maiores dificuldades são na área do capital humano, sobretudo nesta e na utilização das tecnologias da informação. E este deve ser o nosso ponto de partida estratégico, quando olhamos para a forma como queremos executar o quadro financeiro plurianual, em particular na área da digitalização, porque reparem em 3 números. Em primeiro lugar, na Europa existem hoje, por preencher, cerca de 500 mil posições no mercado de trabalho na área da computação e, portanto, isto são oportunidades imensas. Dessas 500 mil, há 300 mil só na área da cibersegurança. E, portanto, isto é uma oportunidade, e porque isto é um debate promovido por uma instituição universitária, é desde logo uma oportunidade para desenhar o tipo de currículos e o tipo de, digamos assim, formações que as próprias universidades e os institutos politécnicos devem aproveitar. E por isso, repare-se, quando uma Europa tem esta oportunidade de preencher para o futuro mercado de trabalho um número tão relevante, em Portugal isto tem uma declinação ainda mais impactante. Significa que este número, se olharmos proporcionalmente para a nossa realidade, é ainda mais, digamos assim, é ainda maior. Por outro lado, há uma outra dimensão que nos conduz ao tal 19º lugar do índice, que é o seguinte: em Portugal há cerca de 48% da população portuguesa, portanto praticamente metade da população portuguesa, não possui competências digitais básicas. Não possui competências digitais básicas, sendo que 22% não possui qualquer competência digital. E portanto repare-se aqui o gap que existe e que é necessário também preencher. E este deve ser o ponto de partida para qualquer estratégia digital. Significa que a questão das competências, das qualificações e dos skills é e deve ser necessariamente a prioridade das prioridades. A partir daqui, constrói-se toda uma estratégia nacional e deve ser construída toda uma estratégia europeia. Porque é exatamente por isso é que, do ponto de vista da presidência portuguesa da União Europeia, das 5 prioridades, uma é claramente a do digital, numa lógica de, capacitar digitalmente as pessoas e as empresas; 2, assumir a necessidade de uma liderança e de uma autonomia digital europeia, porque se nós olharmos, por exemplo, para as 10 maiores empresas do mundo do ponto de vista tecnológico, nós não encontramos uma europeia. E, portanto, isto demonstra muito daquilo que é o domínio tecnológico, sobretudo até aqui dos Estados Unidos, mas daqui para a frente da Ásia e em particular da China, e isto levanta um conjunto outro, que nós com certeza iremos falar, de desafios que não têm apenas a ver com a dimensão económica, têm muito a ver também com o respeito por direitos fundamentais, o respeito pela uma dimensão antropocêntrica que a tecnologia deve em si mesma assumir, e, por último lugar, dizer também que no caso de Portugal,
nós estamos com a presidência portuguesa a assumir um início de um novo ciclo, que não é apenas o ciclo financeiro, é também um ciclo legislativo. E por isso, por exemplo, discussões tão importantes e tão interessantes como a questão dos dados, da governação dos dados, a questão da inteligência artificial, a regulação das plataformas digitais, tudo isso está neste momento a ser feito e nós, enquanto portugueses e enquanto presidência do Conselho, podemos e estamos a querer assumir claramente o papel, enfim, de liderança e de influência na condução dos trabalhos, Filipe. Bem. Pedro, aproveitava a provocação da Maria Manuel em relação ao dinheiro do digital que virá para Portugal e realmente tentar, ou de alguma forma, aproveitar esse dinheiro não só para o que tem sido no passado a aquisição de licenças ou computadores ou material, mas também para apostar mais em parcerias na área de inovação. De forma que uma empresa como a Microsoft trabalha e neste tipo de prioridades neste momento. Bom dia a todos, eu cumprimento todos aqueles que nos estão a acompanhar, cumprimento de forma muito especial este ilustríssimo painel em que eu tenho a honra de me inserir e uma saudação muito especial ao Politécnico de Coimbra. Acho que a Maria Manuel disse logo no início, estes temas são muitíssimo importantes e crescentemente importantes para todos nós e, portanto, ainda bem que o Politécnico está a dar este exemplo cívico, a dar o pontapé de saída no debate destas matérias. Eu não discordo daquilo que eu ouvi, pelo contrário, eu subscrevo aquilo que eu vi, quer da Maria Manuel, quer do Ricardo, e portanto eu não vou muito repetir aquilo que para mim são dados absolutamente adquiridos, nomeadamente a questão em concreto, que a provocação, vamos chamar assim, da Maria Manuel, eu subscrevo-a na íntegra. E portanto eu acho que seria um erro crasso que de facto se olhasse para este momento de disrupção tecnológica e esta oportunidade que o país tem com estes milhões para de repente estarmos a fazer mais do mesmo no sentido de investir no chamado ferro e naquilo que é o tradicional, digamos assim. Isto de facto tem que ser um momento de disrupção e se nós não acompanharmos esta disrupção vamos ficar para trás. E o primeiro ponto onde eu acho que deve haver forte aposta e investimento, o Ricardo já o disse, e por isso é que eu tenho esta minha intervenção um bocadinho facilitada, tem de facto a ver com a qualificação das pessoas. Aí é que deve ser qualificação designadamente digital, mas não só, acho que, quer dizer, é qualificação em geral, é aí que nós comparamos mal em termos internacionais e é aí que se vai fazer a diferença no futuro. Porque a tecnologia está a ser, e esta quer dizer, acho que todos nós concordamos que estamos a viver uma revolução tecnológica, mas isto pode parecer um bocadinho paradoxal, mas a tecnologia vai ser, se calhar, o elemento ou o recurso até menos relevante nos próximos anos para um país ou uma organização se diferenciarem. Porquê? Porque a tecnologia hoje em dia é muito acessível, não é? Está de facto acessível a tudo e a todos, ao mesmo tempo e à mesma hora, à distância de um clique, como se costuma dizer, não é? Evidentemente que é necessária capacidade de investimento, isso todos percebemos, mas até isso os custos associados à utilização tecnológica decresceram de forma gigantesca nos últimos anos, não é? E prevê-se que assim vai acontecer, não é? Por um conjunto de efeitos económicos, não é? E portanto o acesso está muito democratizado. Onde se vai marcar a diferença no futuro vai ser precisamente no capital humano, na capacidade que as pessoas têm de utilizar adequadamente essas mesmas ferramentas tecnológicas. E, portanto, eu se calhar pode parecer um bocadinho estranho, porque eu, de facto, tenho o meu dia-a-dia e vivo de uma empresa tecnológica, mas eu tenho absoluta noção que a tecnologia é apenas e só uma ferramenta que vai ser bem ou mal utilizada e pode ser uma coisa absolutamente excepcional para a humanidade nos próximos anos, como pode ser algo particularmente perigoso e até perverso no futuro próximo. Portanto, eu acho que eu diria, para esta primeira intervenção, numa súmula, eu diria que o país tem de facto um desafio agora gigantesco, porque este de facto é um momento em que muita coisa está a mudar. Eu tenho para mim como presente que das duas uma, ou nós desperdiçamos esta oportunidade e provavelmente vamos ficar durante gerações num pelotão para trás enquanto país, ou aproveitamos esta oportunidade e de facto aí vamos conseguir, eu julgo, estar numa primeira linha como nunca se calhar estivemos, porque estamos a partir para esta revolução, como aliás já se costuma dizer, se calhar é a primeira grande revolução industrial que estamos a viver, em que o país não parte em desvantagem intrínseca, digamos assim. Não é? Claro que o Ricardo deu já estes números muitíssimo interessantes, nós
em alguns indicadores estamos de facto um bocadinho atrás da média europeia, mas neste caso não é assim. Nós temos de facto, a nível das infraestruturas, e devemos muito aliás à Maria Manuel a esse respeito, não só, mas também a ela, acho que nós desse ponto de vista, e comparativamente nomeadamente com outras áreas de intervenção, a nossa base não pode ser uma desculpa, porque nós de facto não estamos assim tão atrás, apesar dos últimos 10 anos nomeadamente termos estado um bocadinho parados, mas ainda felizmente ainda temos um legado a esse respeito positivo. Compramos mal do ponto de vista da qualificação das pessoas e outro tipo de variáveis que ainda estamos um bocadinho atrás e que temos de rapidamente olhar para elas. A grande vantagem e o grande ponto forte, para concluir esta minha intervenção, é que nós temos de facto características, eu diria quase culturais no nosso país, que são muito positivas para este momento que estamos a viver. Eu costumo contar um bocadinho esta história. Eu, quando era miúdo e andava na escola, apresentavam-me sempre o povo alemão, e agora é a minha provocação a outros povos europeus, é a minha vez de provocar, apesar de não termos provavelmente alemães a acompanhar-nos, mas eu lembro-me de ser miúdo e o povo alemão era apresentado como um modelo do ponto de vista do planeamento, da planificação, da organização, e que nós de facto éramos um povo desleixado e é por isso é que éramos atrasados. Foi isto que eu fui ouvindo ao longo de décadas, eu diria até, não é? Ora, aquilo que estamos a viver é que hoje em dia aquilo que é mais valorizado neste mundo é aquilo que tecnicamente podemos chamar flexibilidade cognitiva, não é? Que no fundo é uma palavra simpática, ou um termo simpático para chamar o desenrascanço, não é? Que é aquela coisa onde nós somos muitíssimo bons. Esta nossa capacidade de nos adaptarmos a realidades diferentes, de perante as adversidades não esmorecermos e encontrarmos de facto de forma muito criativa, muito inovadora, conseguimos dar a volta aos momentos mais difíceis. E o povo português tem-nos felizmente surpreendido sempre nestes momentos e, portanto, eu, apesar das dificuldades e do grande desafio, eu estou muito otimista para os próximos anos. Pedro, eu com a sua intervenção ficou claro que a próxima intervenção deve ser para o Jorge Conde em relação à qualificação, que é um tema, parece que é o tema mais claro. Jorge, esta transformação no ensino e na investigação também, como vê essa transformação para os próximos 10 anos, em luz do que foi discutido anteriormente? Jorge, está sem som. Peço desculpa, estava sem som. Cumprimentar-vos a todos, agradecer a vossa presença nesta nossa conversa e agradecer também os elogios que fizeram já à mesma previamente. Espero que estejamos de facto à altura dos desafios que aí vêm. E pegando um bocadinho no tema, dizer-vos que eu acho que é chegada a altura, este PRR e o quadro comunitário que entretanto está aí para entrar, provavelmente, como a Maria Manuel disse, nunca Portugal viu tanto dinheiro. A minha dúvida é qual é a nossa capacidade para o aproveitar e para o gastar. Ou seja, nem nos tempos mais áureos da entrada de fundos europeus em Portugal, nós somos capazes de gastar à velocidade a que agora nos exigem que o façamos, porque o PRR tem um horizonte temporal muito curto e nós vamos ter que ser muito competentes na aplicação desse dinheiro e na forma como o distribuímos, porque se começarmos a burocratizar logo de início a forma de distribuir o dinheiro, quando chegar à altura de o gastar, acabou o prazo. E, portanto, é bom que as estruturas que vão gerir este processo sejam capazes disso. Pegando do lado do ensino e pegando naquilo que todos disseram sobre o capital humano e sobre a importância que o capital humano vai trazer, nomeadamente na área do digital, enfim, depois podemos ver aqui também a importância que o capital humano vai ter em outros capítulos tão importantes como está a ser neste momento a saúde, ou como vai ser a bioeconomia, os recursos naturais, as alterações climáticas, etc., num prazo também muito curto, mas pegando nesta ideia de capital humano, que é essa a missão de uma instituição de ensino superior que eu aqui represento, eu acho que era chegada a altura de nós fazermos bem feito aquilo que o processo de Bolonha não fez. Há uns anos atrás tivemos uma coisa que chamámos processo de Bolonha, completamente perdido, desaproveitado, não mudámos no ensino o suficiente para se dizer que a Europa foi capaz de fazer uma revolução com Bolonha, não fez. Se calhar podíamos aproveitar a presidência da União Europeia para fazer o processo de Lisboa e tentarmos de alguma forma mudar aquilo que precisamos de fazer no ensino. E o que é que precisamos de fazer no ensino? Precisamos de perceber que estamos a formar
para profissões que dentro de 5 anos não existem. Há algumas dentro de 10. Algumas vão aguentar mais tempo e vão ficar 10 anos, mas algumas dentro de 5 não existirão. A digitalização vai acabar com um conjunto de profissões para as quais estamos a formar e que, se continuarmos a admitir estudantes nessas áreas, dentro de 5 anos, quando eles terminarem o curso, não sabemos para onde é que vão trabalhar. Muito provavelmente vão estar num processo de requalificação, fazendo novas formações, adaptações à sua formação para poderem ir trabalhar. Depois precisávamos de perceber também que esta revolução que vem aí no digital é provavelmente uma oportunidade para uma coisa de que falamos muito, mas que temos feito pouco, que é a valorização do território. Porque uma empresa digital, tanto a missão que tem para fazer, tanto faz em Lisboa, como faz em Bruxelas, como faz em Proença Nova. Não é? E eu, enfim, estarei a falar de exemplos que todos conhecemos e que acontecem já hoje, porque de facto a velocidade e a disponibilidade do digital de estar em todo lado, ser omnipresente, faz com que possamos instalar as empresas onde quer que nos apeteça e dessa forma também aproveitar para valorizar o território e para valorizar um conjunto de outras coisas que depois geram à volta destas empresas. Portanto, eu diria que a primeira grande aposta é sermos capazes de perceber que capital humano queremos formar. E eu recordo a quantidade, e nós somos abordados de vez em quando para isso, para empresas que se querem instalar em Portugal, mas que precisam de um dia para o outro de 50 indivíduos com competências digitais e não há quem os forme de um dia para o outro. Não há quem os prepare de um dia para o outro, porque se estivermos a preparar pelo lado da qualificação académica de um curso superior, enfim, o mínimo são 3 anos. Se quisermos formar pelo lado das competências profissionais ao nível superior, o mínimo são 2. E tudo isto são prazos que não cabem no universo de uma empresa. Uma empresa está atrasada quando pergunta se temos, já está atrasada, já precisava da mão de obra ontem. E, portanto, é prioritário que nós sejamos capazes de repensar a forma como ensinamos, de repensar a forma como nos articulamos com as necessidades das empresas e da economia e que sejamos capazes de fazer as coisas num formato diferente. E esse formato diferente, provavelmente, em algumas coisas, e quiçá exatamente na área do digital, vai-nos obrigar a repensar métodos que já usámos e abandonámos há alguns anos atrás, como seja o caso da formação em serviço. Provavelmente nós temos que começar a pensar se os nossos estudantes, em vez de estarem nas salas de aulas do Politécnico, não têm de estar nas salas de trabalho da Microsoft. Provavelmente aquilo que precisamos de fazer é, conforme vamos dando competências teóricas e competências científicas numa determinada área, vamos logo dar competências práticas de atuação e não competências práticas de laboratório. E, portanto, eu acho que é preciso também repensar a forma de ensinar para podermos disponibilizar a muito curto prazo esse capital humano de que falavam. Porque, e o Ricardo deu aqui os números, quando nós falamos que 48% das pessoas não têm competências básicas, não estamos a falar de saber, enfim, fazer contas no Excel, estamos a falar de competências básicas, quando 48% da população não as tem, como é que nós nos podemos transformar no centro de competência da Europa, que eu acho que é para isso que temos cada vez mais aptidão. Nós não temos território para exportar grande agricultura, não temos território para exportar eventualmente outras coisas, mas temos território para exportar competência. Nós temos muito boas instituições de ensino superior, formamos muito bem em algumas áreas e nas áreas onde estamos a formar ou a desperdiçar o tempo dos estudantes, temos que o reacertar. E daí que me pareça esta ideia de que o PRR nos pode ajudar a que nós sejamos capazes de, em todas as áreas de formação, e neste caso do ensino superior, sermos capazes de perceber que mais do que dar muitas competências técnicas, temos que dar às pessoas competências do futuro. E as competências do futuro é darem competências na área digital que sejam capazes de dentro de 5 anos, ainda estarem no mercado. Eu vou dar um exemplo apenas da minha área, por formação profissional, e um exemplo que eu vivi como doente e não como profissional de saúde. Há dias precisei de fazer um exame e a primeira coisa que o médico me disse, quando me explicou o exame, disse, bom, o seu exame vai ser feito com a imagem guiada por com a imagem 3D,
guiada por um sistema informático que vai ser operada por um engenheiro informático. Ou seja, no bloco operatório, junto com os profissionais de saúde, estava um engenheiro informático a transformar um CD que eu levei de uma ressonância magnética em imagens 3D para o médico saber onde é que havia de tocar e onde é que havia de mexer. E, portanto, ou damos competências digitais aos profissionais de saúde, ou temos que meter na equipa multidisciplinar da saúde o técnico do digital que passa a estar no bloco operatório. É esta nova forma de ver as coisas, é esta nova forma de alargar as equipas e as competências que eu acho que nós temos que fazer. Obrigado, Jorge. E pegando um bocadinho a literacia digital, também aproveito para dar um exemplo de algo que também tenho trabalhado. Por exemplo, falámos há bocado do programa Upskills, que é um programa muito interessante que consegue, que efetivamente vem de encontro às necessidades de uma população e às necessidades da empresa. No entanto, voltando às reflexões que falei inicialmente acerca da coesão, o que nós reparamos é que nós teríamos aqui em Coimbra a capacidade, deixe-me só referir que, como vocês sabem, o Upskills é um tripartido entre os politécnicos, a APDC e o IFP. No entanto, o que nós reparamos é que neste momento Lisboa, o Politécnico de Lisboa e do Porto, efetivamente estão a dar quase todos os 10 cursos do Upskills. Nós em Coimbra não conseguimos dar nenhum. E porquê? Porque é obrigatório que após a qualificação do estudante, do formando, que seja integrado numa empresa com um ordenado mínimo de 1.800 euros. Em Coimbra não houve nenhuma empresa que aceitasse esse valor de ordenado. E tal como, se formos a percorrer os politécnicos de norte a sul, vemos Leiria, um dos cursos em parceria com Tomar, vemos uns na Guarda, mas efetivamente esta coesão e estabelecer uma bitola igual para o país não nos permite essa qualificação de algo que é tão importante, que temos a capacidade para dar, mas depois não podemos porque falta o receptor. Mas pronto, isto foi só também uma introdução que eu acho importante neste tema, Maria Manuel, para falar sobre a literacia digital, que também é outro problema, tal qual, exatamente como a igualdade de género, a sustentabilidade ambiental e outros que estão a ser introduzidos neste quadro. Como considera, pronto, já falámos um bocadinho da literacia digital, mas considera que Portugal está preparado de forma com as infraestruturas corretas para dar resposta a estes desafios na próxima década? Muito obrigada, Filipe. Um breve comentário sobre as intervenções anteriores, não vou deixar de responder, e eu acho que preparado está, e como disse o Pedro, com muita graça, enfim, com este upgrade do desenrasca, que agora se chama flexibilidade cognitiva, que há de meter também um bocadinho de organização no desenrasca, que eu acho que o desenrasca com um bocadinho de organização dá um modo perfeito de gerir o presente e de nos prepararmos para o futuro. Mas começando pelo desafio do território, com esse exemplo tão importante, e eu cito a comissária Elisa Ferreira, nesta segunda-feira, nesta universidade, embora num evento virtual em que estivemos juntas, que referiu mal destes fundos se, de uma vez por todas, não investem no centro e no norte, onde está 60% da população. E eu, não é por estar aqui no centro, nem por estarmos a fazer um debate em Coimbra, mas acho que no centro em especial, porque o norte, enfim, em alguns aspectos tem feito ouvir a sua voz, e é muito importante que estes fundos tornem um país mais equilibrado, do sul até ao norte, e em especial nestas duas regiões que, embora sendo regiões privilegiadas em matéria de acesso aos fundos, por muitas razões que não vou aqui referir, não têm beneficiado deles em termos do seu desenvolvimento. E esse é um exemplo de um programa mal desenhado. Como o programa está, obviamente que não teria, que deixaria o centro de fora. E quer dizer, e não olhar para isto
é não perceber nada do território e do território onde é preciso investir, porque se não investirmos nas competências digitais aqui, os negócios do futuro também não ficarão cá, porque não teremos pessoas competentes que as empresas necessitam. Eu acho que esse foi um exemplo brilhante que não me vou esquecer e que mas que nos devemos fazer ouvir, não nos podemos conformar e dizer lamentavelmente isto aconteceu, não. Lamentavelmente isto não pode acontecer e tem que ser alterado para que não seja assim. Voltando à questão da flexibilidade, para esta formação, como muitos aqui referiram, o Jorge, o Pedro e o Ricardo, é preciso também alguma flexibilidade nas empresas e nas instituições públicas que podem dar estas formações curtas, em especial os politécnicos, que têm que repensar a sua oferta, e as empresas que têm que pensar a formação como um investimento. Eu não vou dizer dispensar os trabalhadores 2 anos, mas por que não alguns? Numa parceria de financiamento conjunto, mas às vezes 2 meses é um investimento para que o trabalhador possa ter uma formação concentrada e adequada e não seja uma coisa a fingir. Isso tem que ser visto também como um investimento. E, finalmente, quando eu digo que é preciso investir na inovação, não estou a desvalorizar as competências. Para mim, as competências digitais e as outras devia ser o principal investimento deste plano da recuperação. Mas atenção que, por exemplo, as competências digitais evoluem, não são sempre as mesmas. Hoje podemos dizer que saber mexer numa folha Excel, Word, etc., são as competências básicas, mas amanhã, e o amanhã é amanhã mesmo, não é amanhã daqui a muitos anos, teremos que meter no pacote das competências básicas elementos básicos de inteligência artificial, porque senão as pessoas não vão poder perguntar se o algoritmo está enviesado, se os seus dados foram bem tratados, se aquela seleção do emprego, porque é que as excluiu, porque provavelmente o algoritmo está mal feito ou não, vão ter que perceber, e a Finlândia já está a fazer isto, e a União Europeia já adotou a proposta finlandesa para toda a Europa, e provavelmente para confiarmos em sistemas automatizados, temos que perceber todas e todos, ou a generalidade das pessoas e não apenas especialistas, como é que eles funcionam. E, portanto, eu vejo as competências também de forma evolutiva. E o programa Encode, feito em Portugal, foi bem pensado nesse sentido, porque ia do eixo da inclusão, eixo 1, ao eixo da investigação, eixo 5. De modo que o eixo 5 fosse alimentando o eixo 1, o eixo 2 da educação, o eixo 3 do upskilling e o eixo 4 da especialização. E é assim que temos que enfrentar o futuro. Ainda não falamos da igualdade de género neste desafio, mas espero que chegue a nossa vez. Portanto, eu acho que Portugal até tem infraestruturas, claro que tem que melhorar a conectividade, claro que tem que resolver o problema do 5G, onde se está a atrasar, por complicações que não se percebem muito bem, que não vamos aqui discutir. Claro que tem que investir na computação avançada, na computação verde, na questão da poupança energética, também no digital. Tudo isso são tarefas que devem ser feitas neste plano de recuperação e resiliência, mas tem que se preparar para o futuro com ambição e usar o digital também para ter uma parte naquilo que se discute em termos europeus, é a nossa autonomia estratégica. Não podemos ficar periféricos nos desafios que vêm aí. É esse o meu grande medo e é essa a nossa grande aposta com este dinheiro que nunca tivemos. E se calhar então fazia agora a pergunta ao Pedro e ao Jorge. Da igualdade de género para os homens, isso, boa. também lá chegarei, mas aproveitava só aquilo que falou em relação realmente a esta, e já foi falado também assim um bocadinho superficialmente, sobre de que forma as empresas, a ciência e o ensino podem colaborar. O Jorge já aludiu a isso, e eu perguntava também ao Pedro o que é que se faz, e se calhar até podemos criar aqui as bases para pensar em algo mais concreto. Mas perguntava-lhe assim, Pedro. Sim, eu acho que este novo mundo tem muitas particularidades. Há, de facto, mudanças muito rápidas que estão a ocorrer e muita coisa está a mudar de forma quase instantânea, não é?
Isto tem dificuldades porque, evidentemente, todos nós nos estamos a adaptar. É um crescimento exponencial e a nossa formatação mental é muito linear, não é? Portanto, estamos todos a adaptar-nos. Agora, uma coisa é certa, quanto mais rápido nos adaptarmos, melhor para todos. E uma das mudanças tem precisamente a ver a isto. Este chavão da sociedade em rede, né, que nós ouvimos há uns anos esta parte, tem que ser um bocadinho mais do que um chavão, é uma realidade concreta. E em rede passa muito por isto, de facto, por nós termos instituições de ensino, de formação, de investigação, com aquilo que é a realidade económica, os agentes económicos da chamada economia real, as empresas e afins. Não é? E eu acho que, apesar de tudo, no PRR isso está identificado. Eu ainda não consigo dizer se a solução lá encontrada se é adequada, não sei dizer se o montante de investimento alocado se é o certo, mas está lá, nomeadamente com a criação dos Digital Innovation Hubs, que são iniciativas eu acho interessantes, não é? E que podem ter, de facto, ser uma base e uma plataforma para se mudar algumas coisas. E muitas outras, aliás, eu conheço, não é, ou conhecerei melhor nos próximos dias uma iniciativa do próprio Politécnico de Coimbra que me parece muitíssimo interessante e à qual eu acho que as empresas devem aderir e devem, de facto, tentar dar o seu contributo da forma mais envolvida possível, não é? E comprometida possível, não é? Porque isso é fundamental para o equilíbrio social que todos pretendemos. A Maria Manuel dizia agora e com razão, as empresas vão depender cada vez mais dos seus recursos humanos e da qualificação dos seus recursos humanos. E, portanto, têm de investir nesse vetor. Podem investir, evidentemente, com formação interna, mas é muito mais à partida, cada caso será o seu caso, com certeza, não é? Mas à partida terão ganhos de escala e ganhos de eficiências objetivas se houver uma maior coordenação entre aquilo que é uma formação dada por quem tem... quer dizer, tem no seu cerne esse objetivo, não é? Essa vocação, digamos assim, e possa dessa maneira colaborar. Assim como nós sabemos que os centros de investigação académica, nomeadamente, são polos indutores de inovações que nos podem levar mais longe. Também a nós nas empresas, não é? E aí eu acho que isto é crítico também, se permitem agora já não tanto a falar de quem está numa empresa multinacional, mas enquanto cidadão português e europeu, eu acho que é muito importante que se perceba que esta pode ser aqui, de facto, o ponto de diferenciação europeia. Porque o Ricardo também disse logo na primeira intervenção inicial, a Europa parte, de facto, com um atraso muito objetivo no que diz respeito, por exemplo, à dimensão e ao impacto de grandes empresas tecnológicas, onde, de facto, não temos nenhuma, e há uma nova, se quisermos, uma nova guerra fria tecnológica entre a China e os Estados Unidos e a Europa, de repente está aqui um bocadinho no no man's land, não é? E eu também acho que, sendo muito realista, se nós quisermos entrar nesse campeonato, muito provavelmente vamos demorar gerações até termos um resultado viável, não é? Portanto, faz mais sentido que nós percebamos que a Europa tem um papel a desempenhar e aí pode ser líder se complementar, digamos assim, algumas lacunas deste novo mundo, não é? O exemplo regulatório, por exemplo, é o mais evidente porque nós já tivemos a experiência feliz do Regulamento da Proteção de Dados, não é? O RGPD, que é só um exemplo, mas serve-nos como uma amostra, digamos assim, para perceber como a Europa pode, de facto, fazer a diferença e ser liderante neste novo mundo, não é? E eu acho que a este nível, destes polos de inovação mais concretos, mais próximos do tecido económico, designadamente europeu, e português então ainda mais, muito focado, muito versado em PMEs, numa economia um bocadinho diferente das Big Tech, digamos assim. Eu acho que se conseguirmos criar estas pontes, estes elos de ligação, eu acho que vamos todos ganhar. Acho que é uma oportunidade excelente para a economia nacional, para as empresas portuguesas, para ganharem escala, ganharem novos mercados, não é? E entrarem nas cadeias de valor globais, porque também se não conseguirem fazer vão ter muita dificuldade, e podem fazê-lo também por este meio, e também acaba por ser bom mesmo para grandes empresas, não é? Eu olho também para aquilo, tenho sempre um bocadinho esta capa de me posicionar num papel em que desempenho funções numa empresa multinacional de grande escala, né? E eu acho que também, se estas empresas não tiverem a percepção de ver os benefícios
interação, digamos assim, também mais tarde ou mais cedo vão perder a noção com a realidade. Quer dizer, podem ganhar muito dinheiro no curto prazo, mas é uma visão de curto prazo. E, portanto, acho que desse ponto de vista pode ser um chamado win-win, como se diz na linguagem de gestão moderna, não é? E acho que se tivermos este rasgo na Europa, acho que pode ser de facto este o caminho. Bem, então deu-me deixa para falar um bocadinho sobre a regulamentação e Ricardo perguntava-lhe acerca da regulamentação que está a ser desenvolvida neste momento na Europa para a proteção dos consumidores e empresas. Se podia falar um bocadinho sobre isso, sobre este tema, mas também sobre os prós e os contras, não é? Portanto, o custo-benefício de algumas das acrescidas complexidades que isso pode trazer e de que forma é que vemos o equilíbrio entre as duas. Filipe, antes de responder concretamente a essa questão, fazer menção a algo que é novo neste enquadramento financeiro que agora se inicia e que está muito relacionado com aquilo que foi dito já pelo Pedro, pela Maria Manuela e pelo Jorge. Pela primeira vez há um projeto dedicado, ou melhor, há um programa financeiro dedicado ao digital que se chama Digital Europe Program, Programa para a Europa Digital. É um programa que tem aproximadamente cerca de 7,5 mil milhões de euros, dedicados em concreto a 4, 5 áreas específicas, designadamente a questão da inteligência artificial, da cibersegurança, da computação de alta performance, a formação, portanto, os Digital Innovation Hubs e também a modernização administrativa, portanto, o governo eletrónico. É a primeira vez que existe um programa específico para o digital e que importa atentar. Porquê? Sobretudo, e eu gostava de focar na questão dos chamados polos de inovação digital, Digital Innovation Hubs, que desta feita vão ser e foram conceptualizados de uma forma muito diferente do que assistimos até aqui. Designadamente porque, em primeiro lugar, e isto entronca naquilo que foi dito pela Maria Manuela, agora respondido pelo Pedro e antes dito pelo Jorge, é que o Digital Innovation Hub em si mesmo é um conceito de experimentação, tem uma dimensão hands-on, portanto até muito laboratorial, que envolve a pequena e média empresa, sendo um papel, eu diria, quase tutorial das grandes multinacionais e das grandes empresas, envolvendo a academia e tendo necessariamente uma dimensão local e regional. E isto é extraordinariamente importante. E a ideia é, a nível europeu, neste prazo temporal que agora começa, criar 240 polos de inovação digitais como estes. Em Portugal eu estive a ler o Programa de Recuperação e Resiliência e há, ou estima-se, a criação de 12 novos Digital Innovation Hubs em Portugal. E isto é uma oportunidade única para a tal coesão territorial que o Jorge falou. É uma oportunidade única porque está por detrás deste conceito a dimensão transfronteiriça, porque o problema é que na Europa nós somos extraordinariamente inovadores. O problema é que a Europa tem um problema de passar do laboratório para a empresa e para o mercado. E os americanos fazem isto de forma notável e os asiáticos já percebemos que fazem ainda mais eficazmente. E, portanto, a ideia do Digital Innovation Hub é precisamente aproximar as pontas. O laboratório, o desenvolvimento científico, a inovação e depois o mercado. E por isso a pequena e média empresa que representa mais de 90% do tecido empresarial, não apenas em Portugal, mas na Europa. E por isso eu acho que está aqui uma oportunidade única. E a dimensão transfronteiriça é precisamente para que se evitem as redundâncias. É que em muitas circunstâncias num país como o nosso já percebemos que determinadas incubadoras ou determinadas instituições universitárias estão a desenvolver clusters exatamente iguais ao do vizinho a 150 km de distância. E, portanto, isto não gera sinergia, gera redundâncias negativas. E isto acontece na Europa em larga escala. E, portanto, a ideia que está por detrás da aprovação destes projetos é que um Digital Innovation Hub em Portugal se construa necessariamente ab início, numa relação com 2 ou 3 outros parceiros europeus, de modo a que estes desenvolvam soluções que outros não desenvolvam. E depois a solução final resulta da complementaridade desta rede, porque é exatamente isso que se trata, a rede de Digital Innovation Hubs. E, portanto, esta nota eu acho que é a resposta, até do ponto de vista concreto,
para algumas das reflexões que foram feitas pelo Jorge, pela Maria Manuel e pelo Pedro, e pela tua provocação, Filipe, e, portanto, esta nota. Quanto à questão dos consumidores, os consumidores estão presentes em praticamente, e é inexorável que assim seja, em praticamente todas as discussões de natureza regulatória. Eu diria que, e destacaria duas, uma que vai, enfim, vamos perceber daqui aproximadamente 2-3 semanas, a Comissão deve vir com uma proposta, pela primeira vez, a primeira grande proposta sobre a inteligência artificial. E, portanto, iremos tratar precisamente das aplicações de alto risco, enfim, e perceber como é que a inteligência artificial, desde o momento em que é concebida até o momento em que é implementada no mercado, tem que ter precisamente uma dimensão ética profunda, e ao estarmos a falar de uma dimensão ética, estamos a falar no respeito por direitos fundamentais. Consequentemente, estamos a falar nos utilizadores, desde logo, não apenas nos consumidores, mas também nos utilizadores. E, portanto, esta noção da relação da inteligência artificial com os consumidores, nós vamos vê-la num curtíssimo prazo, mas, por exemplo, já estamos a ver numa regulação que é inovadora a nível mundial, que nós estamos neste momento a discutir, que é a questão do Digital Services Act, por exemplo, do Ato dos Serviços Digitais, dito de outro modo, toda a regulação da forma como as plataformas digitais fazem as moderações de conteúdo. Ou seja, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, em que uma plataforma decidiu banir as contas de um presidente americano, isto seria possível dentro do novo enquadramento com o Ato dos Serviços Digitais Europeu? Não, não seria. Porquê? Porque há um conjunto de obrigações e de responsabilidades que passarão a ser atribuídas às plataformas, que significam necessariamente também um conjunto de garantias e de direitos para aqueles que necessariamente ali colocam os seus conteúdos. Muitos são empresas, no caso, por exemplo, dos marketplaces, não é? Portanto, são, regra geral, empresas, mas muitas vezes são cidadãos que expressam as suas opiniões, porque nós falamos em plataformas digitais, é um conceito muito indeterminado e muito amplo, porque dentro de plataformas digitais existem coisas como as redes sociais, onde nós estamos neste momento a ser transmitidos, mas existem coisas também como serviços de provedores de infraestrutura. Existem, por exemplo, coisas como a Microsoft tem produtos de nuvem. Existem, por exemplo, enfim, uma diversidade e uma panóplia de serviços a que usualmente chamamos plataformas digitais. Tudo isto está a ser trabalhado e tem sempre por detrás, neste momento, 3 preocupações. Uma, evitar desde logo que haja um controlo de determinado tipo de informação e da forma como hoje nos comunicamos e que esse controlo seja feito por entidades privadas, porque se nós olharmos hoje, a verdade é que estamos nas mãos de 2 ou 3 entidades privadas que são praticamente oligopólios globais, e isso é perigoso, isso não é bom para as democracias, isso não é bom para os consumidores, não é bom para rigorosamente ninguém, e portanto esta é a primeira preocupação. A segunda preocupação é que no ambiente digital seja encontrado um equilíbrio regulatório que não prejudique a inovação, porque apesar de tudo estas plataformas ao longo dos últimos 10 anos também desempenharam um papel, até do ponto de vista cívico, em muitas circunstâncias importantes, foram em muitas geografias que não a nossa, felizmente, os únicos canais muitas vezes de comunicação e de veicular mensagens até politicamente relevantes, mas é chegado o momento de fazer esse balanço. E em terceiro lugar, um papel claramente de afirmação da Europa no mundo, porque evidentemente que nós, não tendo esses players de dimensão global, estamos muito mais expostos e muito mais sujeitos àquilo que são as regras disciplinadoras ou impostas por estas plataformas tecnológicas, e no caso concreto a Europa o que diz é, ninguém vos quer banir, mas passam a ter que respeitar um enquadramento regulatório que na Europa é diferente. Porquê? Porque na China não existe de todo, ou existe controlado pelo Estado, que não é o nosso modelo, e também não é o modelo americano, em que praticamente é um laissez-faire, laissez-passer. E, portanto, a Europa tem aqui um papel de afirmação da sua própria matriz e dos seus valores, que são claramente valores muito avançados, e que esta é uma oportunidade, Filipe, para proteger consumidores, mas para promover empresas europeias também. Obrigado, Ricardo. Eu agora perguntava, um bocadinho para todos, mas começava pela Maria Manuel. Nós falámos muito da ciência, da qualificação, de altos quadros, de desenvolvimento. No entanto, olhando para o país, olhando para a região centro, vê-se muita falta de quadros médios, de pessoas, de eletricistas, de técnicos da AVAC, de eletromecânica, pintores, etc, etc.
Falámos sobre a Alemanha. Eu, como alguns de vocês sabem, eu vivi de 2005 a 2019 fora de Portugal, vivi na Alemanha, vivi em muitos países e vi a valorização social que existia para este tipo de profissões lá fora. De que forma, isto não é provocação, mas de que forma é que também este quadro, de que forma é que nós podemos socialmente trazer o reconhecimento destas profissões que são necessárias, muito necessárias, para que os nossos estudantes não tenham que ir, querer ser o tal doutor, que nós falámos antes da sessão começar, mas que possam realmente ser bons em algo que queiram e que tenham possibilidades de futuro. Gostava de comentários, talvez começar pela Maria Manuel, não sei se os restantes têm. Muito obrigada, Filipe. Acrescentar àquilo que o Ricardo disse sobre a regulação, estou plenamente de acordo, e o Pedro também, que foi quem lançou, aliás, esse ponto, de que a regulação equilibrada, não para travar a inovação, nós precisamos dela, precisamos muito de inovação e precisamos muito de a passar, e foi por aí que eu comecei, das universidades, dos politécnicos, dos centros de investigação privados e públicos para as empresas, de a transformar em produtos, em resultados, em serviços novos, que contem para o nosso PIB europeu e português, e a regulação é um reequilíbrio numa internet que começou desregulada e começou bem, e que chegámos a um ponto que até as próprias plataformas reconhecem, não necessariamente nos termos que a Europa propõe, a um ponto de equilíbrio, não apenas em relação aos conteúdos que o Ricardo referiu, no DSA, sem coartar a liberdade de expressão, mas no próprio poder económico das plataformas, e isso, chamados gatekeepers, que está com outro diploma, que é chamado Digital Market Act, que estamos a discutir agora, e, como disse o Ricardo, em termos de futuro, na confiança dos produtos baseados em inteligência artificial, nas suas produtos e serviços, nas suas várias vertentes. E eu creio que a Europa aqui pode marcar a agenda mundial, ou pelo menos deve aspirar a fazê-lo, trabalhando com outros continentes, com a América Latina, com a Índia, com o Japão, como fez também um bocadinho no regulamento de proteção de dados, e acho que é um desafio muito interessante para a Europa, na proteção dos dados, enfim, nessas várias áreas. Indo a essa questão, mudando agora de agulha, isso é uma questão fundamental e é uma questão um bocadinho de atraso. Foi a nossa conversa um bocadinho a testarmos como é que nos devíamos tratar, não é? E essa questão, já que estamos num politécnico, começa logo no preconceito contra os politécnicos que existe hoje, por muito que não seja assumido. Tem sido um grande esforço deste governo e do ministro Manel Leitor na valorização do ensino politécnico, que é fundamental para vencer este desafio, e temos espaço para todos, para as universidades, para os politécnicos, mas temos que valorizar todos os graus de ensino, começando pelos graus do ensino superior, mas também pelos graus do ensino profissional qualificante. E vimos há bocado que precisamos de formações curtas na área digital e precisamos de formações curtas noutras áreas que nos qualifiquem, que nos especializem, que nos mantenham atualizados ao longo da vida, não apenas para os nossos jovens, mas ao longo da vida, e que nos mantenham empregáveis, não é? Que não nos deixem para trás, porque as competências estão a mudar muito, e se nós não as adquirirmos rapidamente, nós também que estamos aqui a debater, ficamos para trás, somos incapazes de participar num debate destes. E esses são os meus medos em relação a este plano de recuperação e resiliência. Há bocado falámos, o Jorge disse, que é preciso aproveitar e não apenas gastar. Nós já vamos ter dificuldades em gastar, mas vamos ter ainda mais dificuldades em gastar com aproveitamento, ou seja, em aproveitá-lo para nos posicionarmos, e para nos posicionarmos precisamos de formações de todos os níveis e precisamos de vencer este preconceito cultural que temos relativamente às formações que não são tiradas em universidades, que não são para ser doutor, não é? É um preconceito cultural. Infelizmente, Filipe, eu tenho essa experiência do Simplex, que também era uma mudança cultural, que também é uma mudança cultural,
essas mudanças não se fazem por decreto. Antes se fizessem, é muito fácil. Isso é fácil, enfim. Às vezes há uma discussão no Conselho de Ministros, mas, enfim, lá se chega à aprovação do decreto e à aprovação da lei. Essas mudanças fazem-se fazendo com persistência, com valorização, com cultura, com afirmação. Quando as universidades, ou quando eu vejo reitores de universidades a desvalorizar o ensino politécnico, essa questão mostra que estamos ainda num nível cultural do passado e não do futuro. E, portanto, todos temos que fazer essa luta. Todas e todos temos que fazer essa luta nos nossos discursos, nos nossos artigos, nos nossos webinars, nas nossas intervenções, porque é a luta do futuro. Não sei se alguém mais quer comentar. Eu ia comentar, ia começar por dizer que isto que a Maria Manuela disse sobre o preconceito, infelizmente o preconceito começa dentro dos próprios politécnicos quando falamos desta menorização. Pior ainda. O que é muito pior. Mas eu recordo, e pegando aqui um bocadinho naquilo que o Ricardo falava sobre os Digital Innovation Hubs, têm sido os politécnicos, umas vezes em conjunto, outras vezes isoladamente, que têm feito muito desse trabalho com as PMEs regionalmente, ou seja, agarrando no seu território e criando soluções, criando estratégias para o desenvolvimento do território. Infelizmente, e infelizmente tem a ver um pouco com aquilo que se está a passar com o Encode e que se está a passar com outros programas, não havendo grandes empresas fora de Lisboa e do Porto, às vezes não é possível fazer a tal tutoria das PMEs porque não temos quem, ou seja, não é fácil implementar soluções locais quando elas estão centralizadas nas duas grandes metrópoles do país e que não há uma disponibilidade tão fácil para essa deslocação. Ainda assim, o trabalho que tem sido feito de territorialização do saber, das competências e mesmo no aspecto transfronteiriço, há exemplos muito interessantes de coisas que foram feitas no aspecto transfronteiriço. Eu recordo que nós temos um conjunto de escolas que estão encostadas à fronteira e que trabalham mais com o lado de lá do que com o lado de cá e, portanto, temos conseguido fazer algumas coisas desse ponto de vista na dimensão local e na dimensão regional da implementação do saber. Portanto, eu acho que é possível que nós consigamos aproveitar o dinheiro que aí vem para termos um conjunto de profissionais, um conjunto de cidadãos mais preparados para interpretar as dificuldades do futuro, esse futuro que há amanhã. Eu acho que uma das coisas que era importante nós percebermos, e agora aqui vou dar um bocadinho, um saltinho para fora da minha zona de conforto, que é falar da Europa, quando estou aqui com gente que sabe muito mais da Europa do que eu, largamente. Mas eu acho que a Europa também tem que aproveitar este PRR europeu para ser capaz de não ficar tão dependente do mundo exterior. Nós tornámos-nos preguiçosos. A inteligência artificial pode ser também um perigo, pode nos tornar ainda mais preguiçosos, porque passamos a ter quem pense também por nós, que é uma coisa que até agora não tínhamos, ou seja, tínhamos quem fizesse por nós, mas não tínhamos quem pensasse por nós. A inteligência artificial pode vir a pensar por nós. Eu acho que nós temos que perceber que há um conjunto de coisas que, produzidas localmente, feitas localmente, na escala e na dimensão que o local ou o regional precisa, não precisam de ser importadas como até agora nós fizemos. Nós até agora jogámos numa coisa que foi, o preço do transporte era a coisa mais cara da peça. Quando comprávamos uma coisa qualquer, o mais caro era o transporte. Porque produzíamos e continuamos a produzir em países onde a mão de obra é extraordinariamente barata e onde a inovação também é barata, porque normalmente deriva da cópia e, portanto, a inovação é também muito barata. Eu acho que Portugal e a Europa podem aproveitar para se tornar nesse centro de inovação, nesse centro de excelência, que seja capaz de fazer, desde o conjunto europeu ao conjunto local, soluções, e daí que a digitalização seja tremendamente importante nesta altura, soluções que resolvam o problema daquela região. Há pouco falávamos do problema da região centro portuguesa e
deste facto de estarmos entalados entre Lisboa e o Porto e de não termos sabido até agora, enfim, crescer, impor-nos, se quisermos, fazermos o barulho suficiente para nos impormos. Não tem nada a ver com digitalização nem com inteligência artificial. Tem a ver muito mais com a inteligência humana e com a capacidade de nos fazermos ouvir e com a capacidade de sermos capazes de nos organizar e de produzir conhecimento que seja capaz de ser extrapolado. Nós vendemos muito Coimbra como a cidade do conhecimento, mas era importante que esse conhecimento fosse consequente, que nós não fiquemos só por aqui, que não façamos umas coisas engraçadas, com nomes bonitos, gostamos muito, somos muito bons a criar etiquetas e a fazer marketing, chamamos nomes bonitos, mas depois, enfim, ok, criaram essa coisa muito bonita e serve para quê? Portanto, eu acho que é preciso mudar a academia, é preciso mostrar às empresas que a academia está disponível para mudar e para fazer coisas diferentes. Há pouco, quando o Pedro falava desta ligação entre as empresas e os politécnicos, e dava o exemplo, do exemplo concretamente do Politécnico de Coimbra, eu acho que também precisamos de perceber aqui outra coisa sobre a digitalização. A digitalização não é obrigatoriamente a engenharia informática, não é? As pessoas fazem muito esta ligação, que é, para fazer digitalização eu preciso do engenheiro informático. Não, para fazer digitalização eu preciso de uma ideia e de um conceito que necessite ser criado. E ele pode estar criado à indústria, ou pode estar criado à saúde, pode estar ligado à indústria, ligado à saúde, ou ligado aos serviços. Nós tivemos este exemplo interessante de que andamos há 10 anos a discutir em Portugal o problema do ensino e learning. E durante muitos anos não pudemos fazer ensino e learning, continuamos a não poder. Agora já há aqui uma porta aberta, se for em parceria com a Universidade Aberta, é possível, porque até agora a única entidade competente para fazer e-learning era a Universidade Aberta. De repente, desde março do ano passado, todos fazemos ensino digital. Bom, isto não é bem e-learning, ok, mas a maior parte do trajeto está feito. Agora é transformar aquilo que foi o ensino digital remoto num ensino e-learning verdadeiramente. Mas isso até já nem depende das competências informáticas. Isso depende da competência do professor em ser capaz de produzir conteúdos para ensinar e-learning. E, portanto, eu acho que esta ligação, empresas, ensino, necessidades do cidadão, é uma coisa que tem que ser trabalhada e que tem que ser muito aproveitada para que também sejamos capazes de aproveitar esta reforma e esta transformação que o PRR nos permite e que o novo quadro comunitário com certeza virá na mesma linha daquilo que já conhecemos. Haverão mais uns milhões do novo quadro que ajudarão o PRR e eu gostava muito que nós daqui a 5 anos estivéssemos aqui todos a discutir que o país mudou com estes milhões e com este PRR e que ele não foi apenas gasto a ajudar a tapar o buraco que a pandemia criou, mas foi ajudado para renovar o nosso tecido empresarial e o nosso tecido industrial. Filipe, não sei se posso acrescentar. Claro que sim. Ainda com tempo. 2 pontinhos muito sintéticos. Um decorre do que acabei de ouvir do Jorge e um outro onde talvez comece até tem a ver com uma pequena pista que a Maria Manuela aqui nos deixou há pouco e que, portanto, foi caindo e eu acho que não deve passar despercebido. Tem a ver com a questão da igualdade de género, nomeadamente a questão do que eu acho que é um tema que devia preocupar a sociedade portuguesa. Não só, mas no nosso caso, a sociedade portuguesa. Nós hoje, quando olhamos para as opções de formação nomeadamente das jovens portuguesas, percebemos que estão bastante afastadas. Há um desequilíbrio gritante entre aquilo que é as opções de formação dos elementos de sexo masculino. E, nomeadamente, quando olhamos para aquilo, e o Ricardo aludiu isso na sua intervenção logo na primeira, aquilo que são as oportunidades de emprego futuras, nomeadamente onde haverá em maior número, com certeza todas as áreas de formação serão úteis e pertinentes, mas onde haverá maior número de oportunidades de emprego, nomeadamente de emprego valorizado e bem remunerado, são áreas ligadas à chamada STEAM, não é? E aí nós vemos um déficit brutal. E, portanto, isto é um alerta, porquê? Porque nós temos problemas de igualdade de género hoje em dia na sociedade portuguesa óbvios e gritantes, mas ainda me preocupa mais é imaginar que se calhar numa geração seguinte, então isso é que me parece já descabido, nós vamos ter uma sociedade diferente, em que aqueles que vão poder ter acesso às melhores oportunidades de emprego e, portanto, estarem mais valorizados do ponto de vista laboral e profissional,
são os homens e as mulheres têm funções de acessórias, digamos assim. Isto seria um pesadelo, digamos assim, do ponto de vista do modelo de sociedade que julgo que todos nós defendemos. E, portanto, eu deixo este alerta porque faz sentido que todos nós, como sociedade, olhemos para isto, ninguém está, infelizmente, a olhar muito bem para isto, e criamos condições para, desde muito cedo, criarmos uma cultura diferente também nas escolas, se calhar quase um ensino básico, de promoção de uma realidade diferente. Segundo e último ponto, que decorre um pouco do que disse agora o Jorge, eu subscrevo na íntegra, portanto não vou referir àquilo que afirmou, mas lembrei-me de um ponto acessório e que também me preocupa, porque eu tenho ouvido, a propósito da pandemia que estamos a viver, discute-se muito esta questão do recurso a tecnologias, do teletrabalho, do teleensino, etc. Não é? E normalmente a discussão é feita com uma conjunção gramatical do ou, não é? Portanto, nós ou temos o ensino remoto, e portanto o teleensino, ou temos o chamado ensino, ou voltamos ao normal, aquilo que chamamos o normal, portanto voltamos ao ensino tradicional. Ou temos o teletrabalho, e as empresas adotam o teletrabalho, ou voltamos de facto para os escritórios e para os locais de trabalho habituais. E é tudo feito no ou, se repararem no debate público é isto que acontece. Eu acho que as pessoas talvez ainda não tenham percebido bem que, pelo menos no pós-pandemia, eu admito que agora a circunstância é excepcional, estamos a ver uma emergência em que temos de nos adaptar todos de maneira muito pouco preparada, digamos assim, mas o novo normal que vamos ter no pós-pandemia não vai ser com a conjunção ou, vai ser com a conjunção e. Portanto, nós vamos ter ensino presencial e ensino remoto. Vamos ter trabalho presencial, isso não vai deixar de existir, e teletrabalho de forma completamente diferente. E, de facto, eu acho que é isso que o Jorge deixou um bocadinho esta dica agora. Eu acho que nós temos de encontrar um enquadramento legal, de relações laborais, cultural, que permita, de facto, esta conjugação para se tirar o melhor, para benefício, evidentemente, do bem-estar das pessoas, que, em última instância, é isso que pretendemos, não é? Desculpem mais esta nota Filipe, final. posso acrescentar alguma coisa na questão da igualdade de género, agradecendo ao Pedro? Sim, o tempo está do vosso lado. Olha, primeiro, digamos assim, por uma questão de interesse próprio, interesse europeu, interesse português. Não, nós temos um problema logo nas raparigas, na falta de atração para as profissões ligadas à tecnologia, não só engenharia informática, para as profissões ligadas à tecnologia. Este é um problema, não é um problema apenas português, é um problema mundial. Estamos a trabalhar nisso em África, com projetos como o Miss Geek, é um problema que temos trabalhado muito no Parlamento Europeu, procurar encontrar modelos, role models, ou vencer este preconceito feminino relativamente às profissões tecnológicas, mostrar que elas têm impacto social, que elas não são coisas para a gente ficar ali metido só a trabalhar com o computador ou a ver o computador, que podem fazer-se em equipa, portanto, começar aí a vencer um preconceito, porque senão deixar as mulheres de fora é mau para as mulheres. Vamos criar uma desigualdade muito grande em profissões mais bem remuneradas, onde vai haver mais empregos, mas também é mau para o país, porque deixa de contar com metade da sua população disponível para este tipo de competências. E, portanto, esta acho que é uma tarefa de interesse coletivo e não apenas uma questão de igualdade de género, mas também é. Como o Pedro referiu muito bem, e Portugal tem programas para isso e tem contado com as empresas tecnológicas neste desafio, para vencer este desafio que me parece muito importante que sejamos capazes de vencer. A outra era, voltando um bocadinho atrás, aquela ideia que existe, de que a comunidade científica não está disposta a meter as mãos na massa, a aproximar-se das empresas, a aproximar-se da administração pública. É uma ideia um bocadinho corrente, mas eu tenho uma experiência e dois exemplos exatamente contrários, e só vou contá-los muito rapidamente. Um mais antigo, de quando era ministra, quando desafiei a comunidade científica de dados e de inteligência artificial para ajudar a administração pública, fazendo parcerias com entidades públicas e apresentando projetos. E foi um desafio que se executou, já 70 protótipos em desenvolvimento, entre as finanças, entre a ASAI, entre o Turismo de Portugal, entre o IFP e vários centros de investigação, entre o Hospital de São João, entre várias entidades públicas e centros de investigação que juntaram
do lado de entidades públicas os dados, do lado da comunidade científica o conhecimento, e estão a ver como podem usá-lo para melhorar as políticas públicas, prevenir em vez de remediar, usar os dados para antecipar, enfim, para melhorar os serviços públicos. E o outro mais recente, eu fui presidente do júri, fechei ontem esse trabalho, hoje já está na imprensa, da Imprensa Nacional Casa da Moeda, do Prémio de Inovação. A Imprensa Nacional Casa da Moeda é uma empresa pública, mas montou um ecossistema de inovação notável, que tem este prémio e tem muitas outras parcerias, e nós abrimos o prémio de €1 milhão, e concorreram 87, tivemos 87 concorrentes de todas as instituições científicas portuguesas e até de instituições estrangeiras que ofereceram ideias, ou concorreram com ideias de negócio para a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Não digo que as 87 eram todas espetaculares, mas havia muitas espetaculares, foi muito difícil a seleção, quer para a eficiência da própria gestão de fábrica da Imprensa Nacional Casa da Moeda, indústria 4.0 típica, quer para o futuro do negócio da Casa da Moeda, que com certeza assentará muito menos em papel, com certeza muito menos até em moeda, menos em cartões físicos e mais em produtos e serviços virtuais. Estes dois exemplos mostram que nós temos uma comunidade científica disponível para fazer parcerias com grandes e pequenas empresas para a inovação, para produtos com risco, com certeza. Eu costumo dizer, quem inova e acerta sempre é porque inova muito pouco. Filipe, dás-me licença só para... Dou sim, não, eu queria só referir que estamos a ter imensos comentários muito positivos no YouTube e muito alinhados com o que vocês estão a dizer. Temos também 2 questões, depois houver tempo, mas sim, Ricardo, faz favor. Muito rapidamente, para depois, evidentemente, tu partilhares as questões das pessoas que nos acompanham, porque isso é absolutamente fundamental para tornar estes formatos dinâmicos. De outra forma, enfim, passa a ser uma coisa muito entre nós. 2 notas muito breves. A primeira é que, a propósito do teu comentário ou da tua provocação em relação, muito pertinente diria, em relação à necessidade de mais ensino profissional, e à valorização de determinadas profissões que até aqui, enfim, existe por vezes até estigma social. E eu recordei-me ontem mesmo, portanto não foi há um mês, ontem, na edição do Público há uma entrevista notável da Presidente do Conselho Nacional de Educação. Vale a pena ler, porque ela toca em vários pontos, entre os quais esses eu próprio não sabia, mas porventura muitos dos que nos estão a ouvir também não sabem, mas Portugal fechou 2019 com uma taxa de abandono escolar inferior à média europeia pela primeira vez, ou seja, 8% apenas de abandono escolar, e há uma relação direta entre esta percentagem e precisamente a valorização do papel do ensino profissional, em que eu também não sabia, confesso, mas hoje já cerca de 40% dos estudantes do ensino secundário já estão na via profissional. Isto é notável, ou seja, quase metade daqueles que estão no secundário já estão na via profissional. E, portanto, isto responde em grande medida, e está precisamente com muita propriedade na entrevista da Presidente do Conselho Nacional de Educação, responde em grande medida à tua preocupação, responde em grande medida a uma expectativa que se abre também de oportunidades para o Politécnico, porque o Politécnico Alfa Forma, quando foi criado, foi também a pensar nesta dimensão, e isto é uma nota. A segunda nota tem a ver com o seguinte, e que é algo que toca muito próximo do coração da Maria Manuela. Nós há 3 anos estivemos juntos em Tallinn, na Estónia, por ocasião da assinatura de uma chamada Declaração de Tallinn, que é uma declaração importantíssima sobre governo eletrónico. E percebemos o seguinte, percebemos que os estónios têm uma habilidade notável em vender-se como o país mais inovador, mais digital do mundo, e em particular nas áreas do governo eletrónico. Mas depois, quando nós esprememos aquilo tudo e comparamos com aquilo que em Portugal tem sido feito no domínio do e-Gov na última década, a verdade é que nós somos muito mais avançados e temos projetos muito mais inovadores. Portanto, o que é que eu quero extrair daqui? Quero extrair daqui 3 coisas. A primeira é que nós já tivemos coisas como o plano tecnológico e, portanto, é preciso ter essa capacidade de planear e importa recuperar essa capacidade de planear. 2, é preciso depois de planearmos, sabermos fazer, e nós temos sabido fazer. Portanto, somos os primeiros no mundo em ter uma empresa em menos de 60 minutos,
coisas deste género. E 3, saber vender-nos, que é uma coisa que nós portugueses fazemos muito mal, pessimamente, eu diria mesmo. E, portanto, os estónios, que não fazem mal as 2 primeiras, não é disso que se trata, fazem extraordinariamente bem a terceira. Portanto, vendem-se como sendo os mais inovadores do mundo, deixando-nos a nós, que em muitas dimensões somos muito melhores do que eles, para trás. E, portanto, apenas para deixar esta mensagem também, de que é preciso saber vender muito bem aquilo que fazemos. E neste momento, a nível europeu, porque o dinheiro, ele é atribuído, mas há uma dinâmica concorrencial permanente nesta lógica, porque esta coisa de fazermos o próprio Digital Innovation Hub, do ponto de vista das parcerias transfronteiriças, significa que vamos ter que concorrer com outros e, portanto, termos de ter a habilidade natural de, em Portugal, sabermos compor e sabermos criar uma imagem externa que nós muitas vezes somos, eu diria, entramos aqui numa estigmatização e numa autoflagelação que não nos ajuda, não é boa e que até, como disse o Pedro no início, recordo, nós temos esta habilidade quase inata, histórica eu diria, de nos digamos, de recuperarmos muito mais rapidamente que os outros. E, portanto, esta nota, que é uma nota muito importante, porque tem muitas vezes, eu diria, passa ao lado, mas no final do dia conta tanto como as outras, como os outros soft skills e como toda essa coisa que aqui já falamos. Obrigado, Ricardo. Muito bem, então, como estava a dizer, temos tido cerca de 130 pessoas a visualizar-nos. Temos tido imensos comentários muito alinhados com o que têm falado, muito positivos. E temos 2 questões. Uma do Miguel Costa. Bom dia, parabéns pela iniciativa, mas esta conversa está 10 anos atrasada. O que pensam disto? Se calhar, Pedro, até eu perguntava, nomeadamente na parte empresarial, se sente a competitividade das empresas algo que tem sofrido por falta realmente de algum incentivo ou de conversas mais aprofundadas nestes campos, se há algo que vocês sentem. Desculpa, estava com o microfone desligado. Costuma-se dizer, não é, que a humanidade nunca mudou tanto em tão pouco tempo. Porque, de facto, estes tempos que estamos a viver é de uma aceleração muito difícil de percepção. Não é? É aquilo que se chama que é exponencial e nós, de facto, temos muita dificuldade em captar aquilo que é uma mudança exponencial. Não é? O nosso quadro mental não o acompanha, como eu há pouco dizia numa outra intervenção. E, portanto, nós vamos andar sempre um bocadinho atrás, vamos ter sempre a sensação de que estamos atrasados. Não é? Este é o primeiro ponto. Acho que isso é relativamente evidente e agora, é óbvio que eu acho que nós temos andado em muitos aspectos a marcar passo. Do ponto de vista de reação e do ponto de vista até mais estrutural. Por um conjunto de razões, eu acho que agora, eu gosto pouco de estar a olhar para trás, digamos assim, e estar agora a apontar aquilo que correu mal, a não ser que de facto isso sirva para agora tentarmos fazer diferente e recuperarmos o tempo perdido. E portanto é só nesse sentido que espero que interpretem desde o ponto de vista construtivo aquilo que eu vou dizer. A verdade é que nós temos nós temos vivido, de facto, profundamente estagnados. Eu dou o exemplo concreto do sistema de ensino, que felizmente no ensino superior, muito por força daquilo que é a autonomia das instituições, isso não é tão visível e, portanto, conseguiu-se ultrapassar muito disso. Mas repare-se aquilo que é o nosso modelo o nosso Ministério da Educação, vamos pôr as coisas assim, tradicional, que cristalizou há 40 anos atrás. E, portanto, lá não se passa nada, ou quase nada, não é? Estou evidentemente a exagerar um pouco, a caricaturar, mas não se passa nada diferente do que se passava há 40 anos. Na forma de pensar, na forma de agir, na forma de reagir, na forma de experimentar, de criar, seja do que for. Não é? Ao ponto de nós, quando nos vimos confrontados com a pandemia, de um momento para o outro, todos talvez nos tenhamos apercebido de que a nossa escola parou há 40 anos atrás. E a verdade é que a melhor solução mais inovadora que se conseguiu encontrar, e ainda bem que se conseguiu, não é? Apesar de tudo, foi irmos há 50 anos atrás e retomar a telescola dos anos 70 do século passado, e foi a solução que encontramos, não é? Pronto, e isto não é uma crítica atual, repara, à conjuntura atual, é um legado muito antigo, não é? E pronto.
E felizmente isto não é muito mais grave, porque nós temos de facto aquilo que eu há pouco dizia do português em si, não é? Nós temos nas escolas professores fantásticos que de repente fazem coisas miraculosas em muitos casos, não é? E há exemplos excepcionais no nosso país, não é? Mas são um bocadinho apesar de termos um Ministério da Educação, essas coisas são feitas, não é? Eu estou a dar este exemplo porque é um bocadinho a cultura muitas vezes nacional que tem aversão ao risco, acomoda-se quando a situação é boa, não é? É confortável, e isso eu acho que não nos beneficia. O lado positivo, para também ter essa nota mais positiva, se quisermos, eu acho que o lado positivo de tudo isto é que nós, por um lado aquilo que eu já referi no início, eu não quero deixar de enfatizar, nós quando temos uma adversidade, quando estamos, como costuma dizer um amigo meu, quando estamos aflitos somos os melhores do mundo, não é? Temos é que estar aflitos, não é? Enquanto a situação é confortável, nós acomodamos. Quando estamos numa situação de desafiante, digamos assim, nós transcendemos-nos. E, portanto, eu acho que nós aqui agora percebemos, até muito por força da situação pandémica, percebemos que estamos numa circunstância de disrupção, de mudança. E por isso é que eu sou otimista, que acho que agora vamos mudar a esse respeito. E depois, porque eu acho que apesar de tudo, nós quando tivemos lideranças políticas que incrementaram mudanças, elas depois foram bem conseguidas, apesar das dificuldades, não é? que inerentes, e que a Maria Manuela há pouco disse, porque isto não se decreta, não é? Mas isso consegue-se. Aconteceu, o Simplex é um excelente exemplo, não é? que já aqui foi referido, mas aconteceu noutros momentos. E eu acho que agora, finalmente, nós temos vontade política para mudar isto. Temos a nível europeu, basta olhar para todo tipo de documentações, para as intervenções da Presidente da Comissão, para os documentos do Parlamento Europeu, todos perceberam que a mudança, designadamente a transição, quer verde, quer digital, está sempre nas prioridades. E eu acho também, do ponto de vista nacional, percebeu-se finalmente que isto tinha que ser uma prioridade. Nós hoje temos o número 2 do governo, é o Ministro da Economia e da Transição Digital, por exemplo. Não é? Isto é um exemplo institucional, se quisermos, mas que mostra como, de facto, há uma mudança também de paradigma a esse respeito. E, portanto, eu confesso que reconheço que estamos com um atraso, mas prefiro focar-me na parte mais positiva de que talvez agora seja o grande momento para Portugal se afirmar nesta lógica de podermos ser de facto um centro de competências, como o Jorge dizia, não? Sermos quase um hub global, não é? Do ponto de vista tecnológico, porque temos de facto características ímpares e podemos nos diferenciar neste mundo altamente competitivo em que estamos. Muito bem. Eu já vi Portugal no top, como o Ricardo disse, e vi comparando, não é assim dizer, nós somos os maiores, não, é comparar, ainda agora que vivo em Bruxelas, na área da administração pública, nós temos, na verdade, às vezes, serviços verdadeiramente de top, dos melhores da Europa. Isso outro dia foi-me dito por uma colega dinamarquesa, nem sequer fui, às vezes nós temos dificuldade em valorizar, comunicamos mal e somos demasiado humildes a valorizar as coisas que temos no melhor. Com certeza que também temos muita coisa que precisa de muita mudança, não vale a pena escondê-lo, é melhor até assumi-lo para termos capacidade de mudar. Só uma nota, peço desculpa para complementar isto, eu acho que isso é completamente verdade e também ao nível das empresas, nós temos muito mais que isso, mas temos os chamados unicórnios, por exemplo, coisa que Espanha, por exemplo, não tem nenhum, não é? Nós já temos 3, é caminho de termos mais do que isso, não é? Que são exemplos fantásticos do ponto de vista global, não é? Portanto, só para subscrever. Filipe, posso? Sim, força. Só para dizer, e pegando aqui numa coisa que o Ricardo disse e que tem a ver com o ensino profissional, nós temos isto tudo, somos muito bons a fazer estas coisas todas, não é? Este exemplo da administração pública, ou o exemplo do ensino profissional, ou o exemplo de algumas invenções que nós fizemos hoje copiadas pelo mundo inteiro, é sinal que nós somos criativos, somos inovadores e somos de facto um povo virado para a frente, mas também somos simultaneamente um povo de medo, um povo preconceituoso e que tem grande dificuldade em mudar. E pegando, por exemplo, no caso do ensino profissional, este ano, o nosso ministro tem ajudado a tentar valorizar essa componente do ensino profissional, não só porque tem apostado ao nível do ensino superior muito nos testes, mas também porque tenta abrir a porta aos estudantes do ensino profissional, e esses quase 50% que estão no ensino profissional, e dos quais apenas 6 a 8% estão a chegar ao ensino superior, e é preciso perceber porquê. Se é porque estão a trabalhar na área em que fizeram um curso profissional, está tudo certo. Se é porque deixaram de estudar, mas também não estão a trabalhar, alguma coisa está errada.
e este ano abrimos um concurso direto para esses estudantes, com um limite de vagas relativamente reduzido, mas que permitia a esses estudantes, com os seus conhecimentos, e sem terem que fazer uma prova exatamente igual à do ensino normal, uma prova adaptada às disciplinas que eles próprios tinham, entrarem diretamente no ensino superior. O que é que aconteceu? Aconteceu, por exemplo, que a maioria das universidades não abriu a porta a estes estudantes, porque considerou que estes estudantes vinham de um meio que não eram capazes de serem estudantes universitários. E, portanto, lá temos aqui o preconceito a funcionar. É este mesmo preconceito, é este mesmo medo que também está envolvido no problema da igualdade de género. Eu costumo dizer que muitas vezes o problema da igualdade de género é que os homens têm medo de trabalhar com mulheres, porque às vezes a competência assusta. Eu estou à vontade, tenho aqui na presidência, na equipa escolhida por mim, uma situação absolutamente paritária, e portanto estou à vontade com isso, mas isto às vezes tem a ver com isso, tem a ver com o medo que nós temos de escolher pessoas mais competentes e melhores que nós para trabalharem connosco. E isto adapta-se à igualdade de género como se adapta a outras coisas ao lado. E depois temos... Havia um reitor de Yale, Jorge, um reitor de Yale, esta é uma história verdadeira, eu conto imensas vezes, que contou uma vez até uma delegação da Universidade de Coimbra que lá foi, que escolhia sempre os vice-reitores entre os professores mais qualificados do que ele da sua universidade. Ele já era o reitor, só podia ganhar ter vice-reitores mais qualificados do que ele. Eu acho que isto é uma lição de vida que todos os ministros, todos os presidentes, todos os diretores de empresas deviam aprender. Que eu subscrevo, enquanto responsável por uma instituição, subscrevo. O último, só para dar uma última referência, acho de facto que nós temos um problema tremendo, e eu, para não dar nenhum exemplo externo, vou dar o exemplo do Politécnico de Coimbra. Nós temos um problema tremendo, que é um problema de comunicação. Nós não somos capazes, a maior parte das vezes, de comunicar o que fazemos e de promovermos a marca e o trabalho que fazemos. Há 4 anos atrás, ou há 5 anos atrás, mesmo os coimbricenses que estão atentos, pouco tinham ouvido falar do Politécnico de Coimbra. É um problema de comunicação. E, portanto, a partir do momento em que criámos uma estratégia diferente de comunicação, a pergunta é: estamos a fazer mais coisas para sermos mais visíveis? Eventualmente sim, estaremos a fazer mais 10% ou 15% ou 20% do que faríamos. Mas a imagem só subiu nessa proporção ou subiu numa proporção maior do que essa? Subiu numa proporção maior do que essa porque pusemos uma comunicação diferente. E, portanto, eu acho que, de facto, temos que fazer coisas, mas também temos que saber comunicá-las. E isto na ciência é determinante. Quando nós inventamos uma coisa, quando nós inovamos numa coisa e não a comunicamos de imediato, amanhã alguém teve a mesma ideia que nós e não obrigatoriamente copiando-a e vai comunicar primeiro do que nós. Perdemos a possibilidade de sermos inovadores porque alguém o disse primeiro do que nós. E, portanto, acho que é muito importante que tenhamos todos essa noção e que o país tenha essa noção, porque, como dizia o Ricardo, o país tem feito tanta coisa bem feita, não tem sabido vender-se. Bem, estamos já a passar o tempo e julgo que alguns de vocês já têm outros compromissos. Temos alguns comentários e temos mais questões. Houve um engagement enorme nas redes sociais, o que foi ótimo, e desde já quero agradecer a participação de todos por esta hora e meia que passou rapidamente. Com certeza teríamos muito mais assuntos muito interessantes para falar e teremos oportunidade no futuro, com certeza. Mas queria, mais uma vez, dar o meu agradecimento a todos e até à próxima. Muito obrigado a todos também. Muito obrigado. Obrigado. Continuação de bom dia. Muito obrigada. Foi um gosto. Obrigado.